considero aberta, agradeço a oportunidade, né, e a atenção de vocês, e vamos aí fazer desse pedaço, desse início de trabalho, uma boa parte dele, vamos dar o melhor de nós, para que, de fato, a gente acumule políticas aí, né, para direcionar o antirracismo. Desconstruir discursos sociais que reforçam o preconceito de raça, gênero e orientação sexual e debater claramente essas questões dentro da escola são tarefas desafiantes não só do professor, mas de toda a comunidade escolar. Esse foi um dos temas abordados num encontro que reuniu 2 coletivos da APUESP, o coletivo Antirracismo Milton Santos e o coletivo LGBT Fernando Schiller. Eu escuto o professor dizer, a minha escola cumpre porque as crianças ficam lá na quadra, o dia inteiro jogando capoeira e bibibibó. Isso não é a lei 10.639. Não é, porque ela não está fadada só ao campo cultural. Obriga a inclusão dos conteúdos curriculares da educação básica nos ensinos público e particulares, de história e cultura afro-brasileira e africana. E torna o novembro, o 20, obrigatório nas escolas. O professor ainda está sozinho nessa implementação da Lei 10.639 nas escolas? Grande maioria. Ele é um solitário. Aliás, eu diria que ele é um lutador, né? Porque ele acaba abraçando o tema sem o recurso e o apoio da escola. Então, acaba sendo o trabalho individualizado, né? Então, eu acredito em muitos trabalhos que são feitos, é feito individualmente pelos professores. E o abraçar essa questão isoladamente me impede do aprofundamento, do estudo. Porque, primeiro, eu não tenho aporte. Então, eu faço daquilo que é o suficiente, o que eu tenho em mãos. E, muitas vezes, não é o suficiente, né? Então, acaba dificultando também. Nós estamos vendo alguns setores partir para um retrocesso na questão dos direitos individuais das pessoas. E isso também reflete-se no espaço escolar. Nossas experiências exitosas têm sido quando a gente envolve toda a comunidade. Porque quando você envolve a comunidade sabe qual é o trabalho que está sendo feito, o pai, a mãe, a pessoa responsável pelo nosso aluno sabe do que está sendo feito e não traz distorções. Em muitos casos há distorções de que, por exemplo, há uma banalidade, um senso comum que não é verdade, de que a gente discutir uma orientação sexual e discutir a questão da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, nós estaríamos incentivando os alunos a iniciar cada vez antecipadamente a sua vida sexual. Isso não é verdade. Todos os dados, todas as estatísticas mostram que a escola não impulsiona, mas sim ela orienta. Convencer pais e mães que um aluno homossexual dentro da sala de aula não vai contaminar, fazer com que outros sejam homossexuais. Como um aluno negro não vai fazer com que o outro seja negro. Como um aluno indígena não vai fazer com que o outro seja indígena. Um aluno portador de deficiência não vai fazer com que o outro seja deficiente. Que é preciso viver na diversidade. E que um professor gay ou lésbica não vai transmitir para os alunos a sua homossexualidade. Tema como diversidade, como a questão étnico-racial e também as doenças sexualmente transmissíveis e a sexualidade ainda continua sendo um tabu para toda a sociedade brasileira. E isso também vem para o espaço escolar. Eu poderia dizer que na escola há uma abertura para essa discussão, a sociedade, os alunos necessitam, a sociedade precisa, no entanto, ainda nós temos alguns nichos de resistência dentro do próprio sistema escolar. Mas temos que reconhecer toda a política induzida pelo governo federal, através do Ministério da Educação, né, com saúde e prevenção nas escolas, e também todo o processo colocado pelo próprio Ministério da Saúde no sentido das doenças sexualmente transmissíveis. O que falta também é fazer um trabalho mais integrado entre saúde e educação para que essa política de fato se concretize em cada unidade escolar deste país.
Aquilo que está na televisão, por mais que a gente tenha crítica, é muito difícil para os pais terem um controle e uma disciplina daquilo que os filhos estão assistindo, daquilo que os filhos estão vendo. E claro, realmente a mídia precisa se qualificar mais. Eu não estou afirmando que não tem que abordar a questão da sexualidade, mas abordá-la de um jeito mais responsável. Por outro lado, os adolescentes têm a mídia como um espaço importante de informação. Muitas vezes quem educa esses adolescentes é a própria mídia, né? Porque os pais são ausentes ou têm uma dificuldade de tratar do tema, né? Que é um tema muito sensível à sexualidade. Então, eu acho que existe aí um paradoxo, na verdade. Então, por um lado, tu tem os pais que dizem não, né? Assim, não transa, ou tem dificuldade de falar sobre o tema, tem uma posição muitas vezes contrária ao tema, e por outro lado libera, né? E os meninos assistem televisão, filme, a internet está aí, enfim. Hoje em dia o acesso é muito mais livre, na verdade, esse tipo de informação. O Conselho Estadual de Representantes da APEUESP, reunido em 24 de agosto, aprovou a continuidade da campanha salarial e educacional dos professores da Rede de Ensino Paulista no segundo semestre. O CR aprovou a luta pela implantação da jornada do piso, contra a remoção ex-ofício, contra a redução de disciplinas no ensino médio, dignidade na contratação e regime de trabalho dos professores da categoria O. O Conselho de Representantes aprovou também webconferência no dia 11 de setembro para debater o adoecimento profissional dos professores. No dia 12, reunião com o secretário da Educação para discutir as perdas salariais dos educadores e a integralização do prometido reajuste de 10,2% para 2012. No dia 17, encontros preparatórios à 5ª Conferência Estadual de Educação, que se realizará de 28 a 30 de novembro na cidade de Serra Negra. Tudo isso é muito rico, né? No momento em que você está debatendo a valorização dos professores. Os educadores paulistas reivindicam a implementação imediata da jornada do piso. Mais ainda, aumento do reajuste previsto para 2012, além dos 5% da GAN. Incorporação do bônus aos salários. Garantia de direitos aos professores da categoria O. Fim das provas excludentes. Fim das férias repartidas. Plano de carreira que valorize e respeite os professores. Formação igual, trabalho igual, direitos iguais a todos os professores. Reposição das perdas salariais já. A qualidade da educação precisa melhorar. Nós não podemos ficar da forma como nós estamos, porque o que está acontecendo, na verdade, é que nós temos estado muito, assim, nos enquadrando dentro daquilo que é possível e do impossível, né? O que é impossível? É impossível você negar a sua vida pessoal, por exemplo, que é o que o professor está fazendo. Sai com o seu marmitex de madrugada e vai até às 10 da noite, sem ter tempo de preparação de prova, de aula, né? Como é que ele vai fazer isso se ele não tiver condições de trabalho? A carreira nossa, ela tem esse olhar. Ela não é um oleritão, né? Não é uma planilha. Segue isso. Não. É, na verdade, um conjunto de passos. E a outra questão foi sobre os 10% do Plano Nacional de Educação, que nós vamos, junto com o Fórum Nacional de Educação, do qual eu também faço parte, né? Nós vamos estar lutando, além também de lutar no CNE pela homologação do parecer, do qual eu fui relatora da implantação paulatina da jornada do piso salarial profissional nacional. A próxima Assembleia Estadual dos Professores está marcada para o dia 28 de setembro.